Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula virtual do nosso domingo, iniciando convidando o pessoal para entrar na aula online. Vamos lá então. Convidando a galera, ver quem que vai vir para a aula. Vamos lá. Aqui. Copiar. Vamos lá chamar o pessoal. Vamos ver se tem mais gente que queira participar. Tô? Vamos ver quem tá aqui. Luísa. Oi, Luísa. Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, né? Parece que faz um tempo. A gente só vai falando pelo WhatsApp, daí, meu Deus. É verdade. Como é que estão as coisas? Soube a notícia da Ju, ela tá bem? Não sei, eu não falei com a Ana, minha prima, porque a irmã dela, da Ana, o namorado tá com Covid e ela tá isolada também. Então, eu e a minha irmã estava dando um socorro para a irmã dela, levando almoço, essas coisas assim. Tá. Minha tia teve que tirar a avó da Ana de casa, que ela tem 80 e poucos anos e a saúde bem debilitada, né? Mas agora parece que estão voltando para casa e aí a Marina vai ficar só no quarto, porque não tem como a minha tia ficar. A minha tia trabalha aqui meio período, né? E não tem como a dona Dilma ficar lá sem estrutura. E aqui na casa deles tem toda a estrutura para banho, essas coisas, tudo adaptado já, né? Bem complicado, assim. Então, da Ju eu não soube nada, mas eu tenho até que mandar mensagem para as gurias para saber. Então, tá bom. A Rita também. Quanto tempo, né, Rita, que a gente não se fala? Tudo bem? Como é que você tá? Já que tá. Tá me ouvindo, Rita? Acho que o áudio dela não tá. O áudio dela tá desligado, mas a câmera também tá toda. Ela saiu, acho que certo, tava com problema na conexão. Às vezes é a conexão. E vocês aí, Anne, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, a mãe tá bem. Nós estamos com bastante gente no trabalho também, com Covid. Mas vamos levando, se cuidando, né? Essa onda aí veio meio forte, né? Assim, meio... Bastante. Eu tenho a mãe de uma amiga que tá entubada e um amigo da minha tá mal na UTI. Então, assim, hoje uma colega advogada também falou que o pai tá no censo de vaga. E não tem vaga no Marita, não tem
vaga na Unimed, não tem vaga em lugar nenhum. Meu Tá bem Deus. gente, assim, nessa situação, tá bem complicado mesmo. Pois é. Bem-vinda, Jéssica, Fábio, bem-vinda. Oi, Rita, tá me ouvindo? Quanto tempo? Tás bem? Oi, tudo bem? Tudo. E vocês, como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão aí? Tudo em ordem. Eu acabei não participando porque eu acabei viajando e Ah, daí é? tava... Na realidade, daí os finais de semana que eu não... Teve vários porque eu tenho uma sobrinha e ela tem 2 crianças. Minha irmã já é falecida e eles me chamam de avó, de vó. Uhum. Então, e eles estavam aqui todo final de semana. Inclusive, foram embora ontem de manhã. Ela tem apartamento balneário, e daí trabalhando online, e daí tem ficado um bom tempo aqui com eles. E eles, durante a tarde, têm estudar aqui na minha casa, né? Pra gente ficar melhor, a Júlia atende. Então, os finais de semana tem movimentado a minha casa, daí eu não consigo participar. Toda hora ele tem 5, Júlio, e a Maria do tem 10. Mas são crianças bem tranquilas. E eu daí, na outra semana, estava em Garopaba, na casa do meu irmão. Tá. Que bom, é bom sair um pouco, né? Saí. Ele tem uma mini chacrinha lá. E isso é muito bom, sabe? Faz muito bem dar uma respirada no ar puro, né? Fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Nem eu, nem a Júlia. Dá umas voltas por aqui, mas né, ir para algum lugar assim. E daí bom, e ver a família, né, também, que faz desde o começo do ano que eu não via ninguém da família. Então foi muito bom. Sim. Quero ver se eu não passo com eles lá. E vocês estão tudo bem? Eu tenho acompanhado. Tudo bem, graças a Deus. Vamos levando. Mas então tá bom. E a Luísa tá boa já? A Luísa? Oi? Eu tô bem, graças. Tá, tô bem. Tá, tudo bem, graças a Deus. A Jéssica, como é que estão em casa lá, Jéssica? Passou o confinamento ou ainda estão isolados? Não, já se isolou por 2 semanas, total, assim, mas graças a Deus não aconteceu nada. A minha amiga teve um quadro um pouco mais complicado, assim, ela teve cardíaca, ela teve... agora ela tá com pneumonia, ela acredita que é devido ao Covid, tá acabando o tempo, né, dos dias que eles pedem lá, e tá com pneumonia e tal. Mas, tirando esse lado, o resto tá tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Que bom. E tu, Fábio, tudo bem contigo? Passou bem a semana? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com a família também. Tudo certo. Então tá. Se cuidando, né? Você, Karen, tudo tranquilo? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo tranquilo. Então, o Gabriel avisou que hoje talvez ele não pudesse participar e nós vamos fazer vibração hoje pela Ana Paula Fonseca, nossa colega. Ela tá com problemas de saúde, né, e parece que testou positivo agora pro Covid, então ela tem um probleminha de ansiedade e tal, né? Então a gente vai fazer vibração para ela. A Ana Paula é esposa do Jarbas, normalmente eles participam os dois aqui conosco no estudo. E a gente vai fazer uma vibração especial para ela, que a nossa colega está positivada aí, né? Que ela passe esse processo aí que não altere, não dê maiores problemas e que ela consiga vencer essa etapa. E vamos fazer então a nossa vibração, agradecendo ao nosso Pai Maior, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos, que nossa Mãe Maria possa nos cobrir com seu manto de luz, nos dando força e amparo para vencermos essas batalhas, e que essa nova onda que ora se apresenta
seja leve, mas que venha para nos mostrar o que ainda não vemos, para nos dar consciência das atitudes que devemos tomar, dos cuidados que devemos manter, de distanciamento, de higienização, mas muito mais a higiene da mente, do espírito, dos pensamentos elevados, que nós possamos fazer a nossa parte, contribuindo através da nossa vibração positiva para todos aqueles que necessitam. Em especial, envolvemos a nossa irmã Ana Paula, que ela possa receber as nossas melhores intenções e que vença esse período com muita força e que a saúde dela esteja preservada. Cuidemos cada um das nossas atividades, sempre zelando pelo outro, porque esta epidemia vem nos mostrar que nós precisamos estar atento, principalmente aos outros. Cuidar de nós, mas sempre com o pensamento e a atenção voltada para os nossos irmãos, para não transmitir a eles e não nos deixar contaminar muitas vezes pelo negativismo, pela tristeza, pelo medo, que eles possam também estar portadores. Então abençoa-nos, Mestre, dá-nos a tua paz, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada. Então, gente, é isso aí. Hoje, continuando um pouquinho, né, sobre o assunto que nós falamos na outra aula, né? Nós estávamos falando sobre a caridade contra os criminosos, e nunca foi de nós exigido tanta caridade assim para aqueles com quem a gente tem motivos assim para ter mágoa, ressentimento, né? Que atentam contra a vida dos nossos semelhantes, que a gente muitas vezes acaba tendo conhecimento. Os motivos são variados, né? Quase sempre os motivos são torpes, são pueris, mas mesmo assim nós temos que fazer vibrações e mentalizações pelas pessoas que acabam errando, né? Então essa é a caridade que nós devemos ter para com os criminosos, né? E hoje então nós entramos no tema seguinte. O tema seguinte da nossa apostila, né? Que, deixa eu ver aqui, retribuir o mal com o bem. Não é fácil retribuir o mal com o bem, né? Principalmente quando nós estamos magoados, ressentidos, principalmente quando o mal vem de pessoas as quais muitas vezes fazem parte do nosso círculo familiar, pessoas que demonstram ingratidão para com as nossas atitudes, ingratidão para com os nossos atos, né? E isso tudo acaba trazendo para nós muitos questionamentos, né? E um dos que o Evangelho nos traz ali na leitura vem nos falar sobre que não existe mérito em amar só aqueles que nos amam, visto que os maus também fazem o mesmo, né? O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz o mal, em perdoar e amar os inimigos, em fazer, enfim, o bem indistintamente, sem esperar retribuição alguma. É difícil, porque quando nós fazemos algo para alguém, quando a gente está se doando,
a gente espera, né? Naturalmente, a gente espera pelo menos consideração, né? Respeito. E para nós é difícil imaginar um nível assim de abnegação ao ponto de a pessoa fazer o mal e você retribuir com o bem. Mas eu penso que se nós já não estivermos, se nós não pudermos retribuir com o bem, que pelo menos a gente consiga retribuir com o silêncio. Que pelo menos a gente tente retribuir não fazendo o mal de volta, né? Desejando pelo menos que a pessoa tenha, num futuro bem próximo, a lucidez de entender o quão equivocada ela está em agredir e ofender, em ser mal agradecido por um bem que recebe, por uma benevolência, seja ela da nossa parte ou não, né? Mas nós sabemos que nós teremos um dia a retribuição de todo o bem que nós fazemos, independente se a pessoa vai ter consideração ou não, independente se a pessoa vai entender ou não, se a pessoa vai aceitar ou não. Nós sabemos que um dia nós seremos recompensados. E essa recompensa não virá desta pessoa, ou das pessoas, ou materialmente falando. Essa recompensa, ela vem através da sensação de paz, da paz interior de a gente estar em paz com a nossa consciência, de sabermos que tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. E não existe nada mais recompensador do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. De que os teus atos não magoaram ninguém, que os teus atos não prejudicaram ninguém, que os teus atos só servem para ajudar a construir, a fazer o bem e estar bem com as pessoas. Então eu acho que nós temos que ter a serenidade suficiente, necessária, para reconhecer isso em nós e em cada momento que nós formos atingidos pela maldade ou pela falta de respeito ou pela falta de consideração a quem estamos fazendo o bem, pelo menos nós tenhamos a serenidade de agir com o coração limpo, né? Com o silêncio. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e falassem também um pouco a respeito sobre o que é isso já para nós, né? Nós que estudamos as energias, a doutrina espírita, o que os espíritos nos dizem, eles nos falam que o pensamento mau, o pensamento ruim, ele cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente, ao contrário do que os bons pensamentos. Porque os bons pensamentos, eles nos envolvem em um agradável bem-estar. Então, eu gostaria de saber se vocês conseguem me falar como vocês se sentem assim, se já tiveram alguma experiência em que vocês se sentiram ofendidos com alguma pessoa e que vocês não revidaram, ou pelo menos em pensamentos não revidaram. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Rita, quer falar? Sabe, Annelise, desde que eu comecei a fazer com você, né,
Então, uma coisa assim que pode ser pequena, mas eu era muito afoita com o trânsito, né? Pessoas fechadas. Acho que o teu áudio tá meio abafado. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora melhor? Agora é melhor. Assim, então, eu nesses últimos anos, vamos supor, eu não tive ninguém assim que me que criou alguma coisa assim que eu tivesse que eu pensasse mal, que me deixasse, sabe, uma pessoa que me fizesse algum mal assim, que eu ficasse tão ruim assim, né? Sim. Mas eu fico pensando até nas pequenas coisas. Por exemplo, quando alguém te fecha no trânsito, né? Antigamente eu xingava, né? Já chamava de alguma coisa. E hoje, depois que eu comecei a fazer os espíritos, eu comecei a pensar sempre positivo nesse sentido, né? Então, se alguém me fecha, alguma coisa assim, eu fico pensando assim, olha, deve estar com pressa, deve ter os seus motivos, deve ou não ter me visto, ou deve ter, não deve estar em si, né? Porque quantas vezes eu também fiz alguma coisa errada, não estava em mim. Então, eu acho que a gente precisa buscar isso, né? Eu não me lembro, assim, nos últimos tempos, desde que eu mudei para cá, eu teve só um problema sério que eu tive no meu serviço, mas depois foi resolvido, eu acabei, né? A gente acabou se entendendo, as pessoas que tornaram uma situação meio ruim para mim, sabe? Uhum. Agora, fora isso, últimos anos, desses 3 anos aqui, eu não me lembro nenhum evento na minha vida que tenha acontecido isso. Uhum. Agora, eu acho que não é fácil, sabe? A gente ou perdoar, ou a gente retribuir o mal com o amor, não é fácil, né? É uma situação bastante delicada e depende da situação. É muito difícil. Você tem que tentar, sim, fazer forças, porque o íntimo da gente, a maneira de ser, você já acaba pensando mal da pessoa, ou dizendo essa pessoa que vem dobro para ela, né? Mas a gente tem que procurar sempre pensar positivo, né? Isso que eu passo até para minha filha. Pensa positivo sempre, em toda situação, sabe? Uhum. Sempre pense positivo. Quanto mais positivo você pensar, mais a tua energia vai te retornar positiva, né? Então, muitas vezes você tem alguma situação difícil, ou tem alguém que também não esteja em sintonia com você, mas sempre pensa positivo, sabe? Então, é difícil você desejar sempre o bem para quem te faz o mal. Mas eu acho que a gente tem que procurar, no mínimo, pensar positivo. Alguma coisa, de repente, lá no fundo, eu também tenho culpa. Uhum. Né? Eu também tenho a parcela de culpa, porque se alguém fez mal para mim, tem alguma coisinha que eu também deixei de fazer. Ou talvez eu tenha até deixado de fazer para que tenha esse retorno da pessoa. Então, é o que eu ando pensando bastante, é sempre passar positividade, sabe? Positividade, dizer, olha, sempre penso bem, sempre ore para as pessoas, fique pensando, ó, talvez a pessoa não reconheceu o que eu queria, né? O que eu queria fazer bem, mas se ela não reconheceu, ela vai ter que muito aprender. Vou tentar a minha parte, é a minha parte. Uhum. Então, é dessa forma que eu tenho pensado.
E eu não me lembro nesses últimos tempos de ter alguma novidade com alguém, ou ter algum problema, sabe, nesses tempos, tá? Principalmente parte da família ou de amigos, eu não me lembro de nada nesse sentido. E, olha, se eu tive, eu acho que eu já fiquei de bem também. Que bom! Isso não me lembro. Isso demonstra Isso demonstra não ter nenhuma lembrança de dor, de mágoa, né? Isso é muito bom, isso faz bem. E tu sabe que tu tocou num ponto bem importante, assim. Eu sempre pensei assim, ó. Eu nem vou pensar nada. Tipo, quando eu queria alguma coisa, digamos assim, né? Queria muito alguma coisa, e daí eu já dizia assim, eu nem vou contar com isso, eu nem vou esperar nada, porque assim eu não me decepciono. Ou, por exemplo, eu nem vou esperar que as pessoas sejam legais comigo, porque se elas não forem legais, tudo bem, eu não vou me decepcionar. Aí, isso eu também era minha atitude antes de eu começar a estudar mais profundamente a doutrina e saber como ela funciona na nossa vida, na questão da energia e dos pensamentos, né? E essa questão que você falou, assim, pensar sempre positivo, né? Tem pessoas que dizem assim, não, eu não sou negativa, eu só sou realista, né? E daí quase sempre tem um pensamento negativo. Isso aí começou a fazer grande diferença na minha vida quando eu parei de criar expectativas. Na verdade, a gente pensa assim, eu não vou esperar nada para não criar expectativas, porque assim daí eu não me decepciono. Mas também não ajudo as coisas fluírem positivamente para mim, né? Então, ter o pensamento positivo não é sair fora da realidade e querer achar que o mundo de repente fica cor-de-rosa. Mas também é não criar expectativas negativas, porque quando a gente nem faz um pensamento positivo, não se imagina já vitorioso ou naquela situação de bem-estar, ou quando a gente já não consegue visualizar a alegria, a abundância, a paz, o perdão dado, enfim, quando a gente não consegue fazer isso, nem em pensamento, é porque a gente ainda está magoado e ainda está criando uma expectativa negativa em cima. E a gente não consegue nem ajudar com o pensamento, né? Então, assim, não é que a gente também vai sair aí agora abraçando todos os criminosos da rua ou todas aquelas pessoas que tenham nos feito mal, se é que a gente lembra de alguma, que bom que a Rita não lembra de ninguém, né? Mas a gente, assim, sempre tem, alguém de nós deve ter algum desafeto, enfim, não significa que a gente vai sair, assim, sendo hipócrita ao ponto de dizer assim, não, agora, a partir de hoje, eu te amo, né? Mas que pelo menos a gente consiga ir aos poucos pensando positivamente em relação a essas pessoas, né? Pessoas que possam ter nos magoado, nos ofendido, nos ressentido de alguma forma ou até cometido atos inapropriados com alguém da nossa família ou conosco mesmo, né? Mas que a gente, pelo menos no pensamento, a gente comece a vibrar positivamente. Porque quando a gente começa a emitir para o universo essas coisas boas, o universo também nos ajuda, nos mandando benesses pelas quais a gente acaba ficando tão agradecido que a gente até esquece do que a gente tinha mágoa, né? Do que era mesmo que eu tinha mágoa, já nem me lembro mais. Se me fez algum mal, já nem sei mais, né? Então, a gente tem que ajudar com o nosso pensamento elevado. O nosso trabalho é o pensamento. A nossa força está no pensamento. A nossa energia, ela é mental.
E nós temos que ativar essa energia. Enquanto nós ficamos com os pensamentos tristes, acabrunhados, ou de mágoas ou ressentimentos, e não conseguimos nem orar por uma pessoa que tenha feito mal, nós não conseguimos ultrapassar essa barreira e eliminar ela. Alguém quer falar mais alguma coisa? Jéssica quer falar? Então, é bem com o que vocês conversaram, assim, né? Uma coisa que eu estava lendo ali e que me chamou atenção, ele fala sobre o fluido, né? Que emite, né? Chamado de fluido, padrão vibratório, enfim, que as pessoas emitem. E nós também emitimos isso. E eu penso, assim, que para tudo se dá energia, né? Como você falou, assim, a energia emana de nós, que a gente emana do universo. Então, a gente precisa ter mais cuidado no dia que a gente quer gastar. Então, se alguém nos ofende, se alguém nos tira uma situação, semana passada foi bem difícil, assim, nessa que tu falou ali, familiar, assim, inesperada. E quando eu recebi a ofensa, que eu fiquei assim, olhando, tipo, eu fiquei sem reação, porque eu sabia que na verdade não veio aquele, eu cliquei assim, mas ela não tá falando pra mim, ela tá ligando com ela em mim, tipo, ela tá falando em mim, mas na verdade ela tá ligando isso com ela, é uma verdade dela, não é minha, não vou pegar isso. Aí eu fiquei nervosa na hora, mas eu só saí de perto, fui pro mercado, falei, deixa. Aí eu chorei. Aí eu me acalmei, falei, não, essa pessoa ela falou ofensas, ela pode ter magoado naquele momento, mas não foi para mim, foi para ela. Eu acho que muitas vezes acontece isso. Na verdade, as pessoas nos ofendem, nos xingam, ou acontece, não tô nem indo em graus mais elevados, né? Crimes, mais sérios, assim. Aquela discussão de família, no trabalho, acho que muitas vezes a pessoa está lidando internamente com ela. E nós estamos sendo, tipo, um fator que ela achou para jogar para fora. Então, eu acho que buscar eliminar esse padrão vibratório é uma das coisas que a gente deve fazer sempre, bem que vocês falaram. E uma coisa que eu pensei aqui, falando, Anne, que fala, né, do inimigo, eu acho que às vezes nós somos o nosso inimigo. Não é tanto o outro que faz mal, mas nós sentimos, nós ficamos remoendo e revivendo, e meu Deus, porque ele fez aquilo, e tentando achar uma explicação que nos conforte, e às vezes isso não existe, porque o motivo do outro, né, enfim. Então, eu pensei muito nessa questão, assim, eu acho que a gratidão é o que mais pode emanar, é difícil. É fácil ser grato quando você tá lindo, quando tá tudo certo, vai dormir a noite, nossa, gratidão, hoje foi bom. Aí aquele dia que, né, igual aconteceu comigo, eu falei, não, alguma coisa vai servir. Aconteceu a situação, foi bem difícil, mas por alguma coisa lá na frente, tudo isso vai ter um pra quê. Então, aí é difícil falar, Deus, gratidão pela amiga. Né, é bem complicado, assim. Mas eu acho que esse é o nosso maior desafio. Em pequenos em dosinhas homeopáticas ali, dia a dia, se a gente treinar um pouquinho, uma discussão que a gente teve com o marido, não. O outro me ofendeu. Será que ele, se eu me senti ofendido, o que será que ele quis dizer com isso? Será que eu tenho alguma coisa em mim que eu preciso mudar? Será que talvez que ele não disse uma verdade que eu não quero admitir ainda? E aí eu vejo ele como um inimigo, um carrasco? Às vezes pode ter me trouxe muito isso, assim. E a questão daqueles que praticam o mal mesmo, né? Aquele mal para no crime. Acho que como você falou, aquilo que o Evangelho fala, a gente não vai conseguir amá-los como a gente ama quem convive conosco, quem nos faz bem. Não dá para a gente querer, né? Mas eu acho que não odiar, não desejar o mal, né? Falou
mandar para eles boas vibrações, que eles possam se encontrar em algum momento, se não nessa encarnação, mas na próxima, e graças a Deus é inevitável a evolução. Então a gente sabe que em algum momento essa pessoa vai conseguir chegar a um patamar onde ela tem uma ética moral melhor, assim, né? Então, acho que é isso. Acho que mandar gratidão para o mundo, para as pessoas na situação que a gente está vivendo, né? Essa minha amiga que pegou o bicho como alvo, né, amiga? Eu sei que deve estar difícil, mas tem que pensar que tudo tem para quê? Tente levar pelo outro lado, porque às vezes a gente está doente, como a gente não fala, né? Não sei se a gente fala até, mas eu aprendi que a doença nos vem para nós para nos despertar para outra coisa. Tem alguma coisa errada acontecendo em mim, no meu emocional, no meu psicológico, que eu não consegui digerir e o meu corpo só precisou. Ele não deu conta de resolver e ele mostrei, para, tá tudo errado. Então, às vezes, nem para você fazer um cliquezinho, buscar outras formas de pensar, sei lá. E é o que está acontecendo para poder se elevar mesmo. É isso aí. E assim, tem uma questão que fala assim, por que não há mérito em nós amarmos só aqueles que nos amam? Porque é muito fácil, se a gente gostasse só daqueles que estão em volta de nós e fizéssemos o bem só para aqueles que estão diretamente ligados a nós ou que concordam conosco, o mundo não evoluiria, nós não evoluiríamos, né? Nós somos colocados às vezes em embates de opiniões e de situações e já reencarnamos em famílias, em grupos familiares em que existe algumas dificuldades às vezes de relacionamento e tal, justamente para a gente vencer isso. Porque o que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do branco, né? Então, a diferença de gostar é para a gente aprender. E assim como nós gostamos dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que concordam com o nosso pensamento, com a nossa forma de viver, nós temos que entender que os criminosos, as pessoas que estão em erro de alguma forma, na droga, na corrupção, nesse tipo de atividade, eles também têm familiares, amigos, eles também amam seus familiares e seus amigos. E se eles continuarem só fazendo as coisas em função dos seus familiares e amigos, eles nunca vão entender que eles nos prejudicam. Se eles também não amarem a nós, eles também não vão entender que nos prejudicam. E eles só vão aprender se a gente ensinar. E a gente só ensina, a maneira melhor de se ensinar é através do exemplo, né? A gente é exemplo. Então, todos nós somos exemplos uns dos outros. Quando você é atingido pelo mau proceder de alguém e você retribui com educação, você muitas vezes desarma a pessoa. Ela fica sem reação, né? Então, assim, quando nós nos colocamos, nós demos o primeiro passo na intenção de ensinar aquelas pessoas que muitas vezes não agem dentro do bem, isso precisa ser respeitado e elevado também por eles, né? É como as pessoas adoram fazer reportagem, né, de situações onde lá, por exemplo, um gari acha uma carteira recheada de dinheiro e vai lá e devolve, né?
todo mundo acha bonito, né? Mas sempre tem aquele que diz assim, se fosse eu e eu achasse, eu não devolveria, né? Então, muitas vezes os nossos filhos veem essa situação e a gente tem que aproveitar esse momento para dizer, é o certo, é o normal, todo mundo deveria agir dessa forma, né? Então, quem não age dessa forma de pensar no outro está incentivando a corrupção. Quando você vai no supermercado e engana-se no troco, digamos, a moça do mercado lá te dá um troco a mais. Quando você não devolve e você sai do mercado contando vantagem daquilo, e o seu filho vê, o seu familiar vê, você está ensinando que aquilo é normal e que aquilo é correto, quando não é. Entende? E é nas pequenas coisas que nós temos que dar o exemplo. E assim, eu até citei já na aula anterior, né, sobre o fato, dois fatos assim que me chamaram a atenção numa série que eu assisti, onde o criminoso havia assassinado os filhos, o filho da vítima, né? A filha e o neto da vítima num caso e o filho da vítima no outro caso. E ele simplesmente se deu conta de que ele havia feito errado e que aquilo que ele estava fazendo não era o certo quando o pai da vítima foi até a cadeia, né? E no outro caso foi a mãe da vítima que foi até a cadeia e disse a ele que o perdoava por ter assassinado os seus filhos, né? Foi nesse momento em que esses criminosos se deram conta de que o que eles fizeram era errado. Até aquele momento, eles haviam aprendido com a vida, com a sociedade e com os outros do grupo deles, que não tinha problema matar quando a vítima reagia ao assalto. Que a vítima não tem que reagir. Por quê? Porque também a mídia ensina, né? Fala-se assim, nunca reaja a um assalto, nunca... Então, eles achavam assim que quando eles matavam a vítima, eles estavam fazendo o certo. E quando o pai da vítima foi lá e perdoou, ele se deu conta de quanto errado ele estava. Quando aquele pai perdoou, ele se deu conta que se ele fosse o pai, talvez ele não perdoaria, né? Talvez não, ele não perdoaria. Ele procuraria e perseguiria quem matou seu filho até poder matá-lo também. Então, quando o pai da vítima o perdoou, ele sentiu uma coisa que ele não conhecia, que era a indulgência em forma de amor. O amor em forma de indulgência, né? E então, assim, é claro que isso não acontece em todos os casos, é claro que isso... O pai dessa vítima poderia ter ido lá, perdoado, e o criminoso nem se desse conta de nada, mas quem ia dormir com a consciência tranquila aquela noite, né? Então, a consciência tranquila, a tranquilidade da paz que a gente sente quando a gente faz a coisa certa, não há como dimensionar, não existe dinheiro no mundo que cubra. E é isso que os espíritos nos dizem, né? Que não há poder maior do que a tranquilidade da paz de saber que você está fazendo a coisa certa. Não interessa se o outro não entendeu, não interessa se o outro não sabe, não interessa se você não ganhou reconhecimento nem consideração pelo bem que você fez. Importa que você já é capaz de fazer o bem. E importa que você tenha paz, que você encontre a paz. Se o outro não encontrou a paz dele,
paciência, ele vai ter o momento dele de encontrar, né? E que as nossas atitudes sempre sejam nesse sentido. Há também uma questão que diz assim: será que se nós amarmos os inimigos ou perdoarmos os inimigos, nós estaríamos incentivando a perversidade e a continuidade do mal? Ao que os espíritos nos respondem que não, pois o amor não tem por fim aprovar suas atitudes, mas sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Então, quer dizer, o fato de um pai perdoar o algoz do seu filho não diminui a culpa dele e nem vai impedir, nem vai evitar que ele tenha que cumprir com a sua sentença. Porque a gente vai lá e perdoa. Mas quando nós atentamos contra a justiça divina, eu não estou nem falando da justiça dos homens, tá? Porque essa aí nem sempre ela cumpre o seu papel adequadamente em virtude das situações que regem a nossa vida, né? Que às vezes não consegue se fazer com que um culpado perante a lei cumpra a sua pena. Ele recorre, ou ele foge, ou ele, né? Mas da justiça divina ninguém escapa. Então, assim, você vai lá e perdoa o algoz do seu filho, né? Perdoa no sentido assim, não deseja mal, ou consegue perdoar ao ponto de ir procurar a pessoa e dizer, ó, eu não tenho ressentimento, eu não tenho mágoa, e eu espero em Deus que você fique em paz com a sua consciência um dia, né? Porque a minha está em paz porque eu não tenho ressentimento pelo que você fez. Eu só lamento pelo acontecido. Enfim, o fato de você perdoar o seu ofensor ou o ofensor de alguém da sua família não vai diminuir a pena dele perante a lei divina. Porque tudo que nós fazemos no mundo vai liberar a energia de ação e reação. E todas as nossas ações, elas têm uma reação. Esse espírito, mesmo perdoado por mim, ele vai ter que cumprir na sua programação reencarnatória algo que faça com que ele expie o mal feito. Porque sem expiação não há como esse espírito evoluir. Mas se o meu amor, o meu perdão servir de motivo de arrependimento para ele, já vai aliviar um pouco a carga da sua penalidade, porque assim, ao que os espíritos nos dão conta, na espiritualidade, quando desencarna um espírito culpado, né? Um espírito se sentindo culpado por algo que tenha feito, não existe para o espírito maior dor do que o remorso. O remorso de não ter feito o bem que poderia ter feito, de não ter feito as coisas como deveriam ter feito, de não ter feito a coisa certa. O remorso é o que mais dói para o espírito. Na espiritualidade, quando o espírito desencarna, ele não sente fome, frio, ele até pode sentir um pouco na materialidade que ele se encontra, né? Mas o que mais dói para o espírito arrependido é o remorso, né? Então, por isso que eles nos repetem tanto que o que vale mais é a consciência tranquila, a paz de que a gente tenha feito todo o bem que estava ao nosso alcance fazer, embora aquela pessoa ainda não mereça, ou ainda não tenha consciência, ou ainda não esteja preparada, ou ainda esteja no mal, com pensamento negativo, ou enfim, não importa. Importa que a gente possa fazer o mal
o bem que a gente tem ao nosso alcance. E de que forma nós podemos amar os inimigos? Nós temos, só vale o amor ao inimigo, aquele amor dedicado de você ir lá e falar, e nananã. Os espíritos nos esclarecem que não. O que importa é não guardar ódio, não ter rancor ou não ter desejo de vingança. Perdoar o mal que eles nos causam e experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Enfim, retribuir sempre o mal com o bem e não ter a intenção de humilhar ninguém, né? Então a gente não pode ter a intenção de humilhar. Eu vou lá dizer que eu perdoo para ver que ele vê que eu estou perdoando e ele vai ficar com remorso porque eu estou perdoando. Já matou todo o bem que podia ter feito, porque o que vale, na verdade, é a intenção. Se você vai lá e diz assim, eu vou lá fazer o bem para ele ver que eu, né, que eu estou mais evoluída, nananã, você já matou todo o bem que poderia ter feito, porque o que vale é a intenção. Se você não tem a intenção de fazer o bem, não faça nada, melhor você ficar na sua, então. Tá bom? Querem falar alguma coisa? A Fábio ou a Karen aí, quer falar? Fique à vontade. Para complementar o que as meninas falaram ali antes, né, dessa questão né, das pessoas virem até a gente, ou às vezes falar algumas palavras, enfim, né, de um comportamento incoerente com a situação e tudo mais, né, então, assim, nesse momento eu sempre procuro não julgar, né, porque a gente não sabe o que essa pessoa realmente está passando, e ali ela encontrou um momento, assim, para expor isso, né, e eu procuro sempre tratar bem a pessoa, se acontece essas situações, principalmente no trabalho, assim, né, e aí eu vejo que se a pessoa chegou falando alto, enfim, reclamando, eu continuo tratando a pessoa normalmente, só que eu não aumento o tom de voz, né, faço o que a pessoa pediu, enfim, e, né, dependendo da pessoa, em outras situações a pessoa retorna, e aí a gente já vê que ela tá mais organizada, desculpa o que aconteceu, né, ou a gente vê que às vezes não consegue pedir desculpa, mas vem com outro comportamento, tentando conversar sobre outra situação, né, então assim, eu vou bem por esse sentido do não julgamento, né, pensando assim em pessoas não do meu círculo familiar, né. Em relação à questão de família, eu vejo que, né, a partir do momento que eu tô nesse estudo, que eu tô nessa busca de evolução espiritual e procurando essa paz interior, eu já tenho outro olhar, assim, em relação às questões que acontecem, ou às queixas que as pessoas me trazem, né? E a maioria dos meus familiares moram longe, assim, e quando a gente se reúne, eu consigo ver diferenças, assim, do meu pensar e da atitude do outro, né? Então, assim, inclusive até das palavras, eu odeio fulano, não gosto da atitude do fulano, né? Então, assim, eu consigo ver essa diferença, assim, de atitudes, até pelas questões de princípios também, pelas questões do que a pessoa busca, até na leitura a gente fala, né, de quem está muito nessa vida momentânea, que não está pensando nessa questão, né, da alma, enfim, né, não quer ver esse processo de evolução, de como, né, acompanhar, assim, esse processo das pessoas que, né, enfim, de que aconteceu alguma coisa ali. Então não consegue ter esse olhar, né, do bem, então, de retribuir o mal com o bem, né. Acho que é mais ou menos isso, assim, eu consigo hoje em dia, né, trabalho muito com essas questões energéticas, né, envio, então, nessa pandemia eu procurei a partir do Reiki ajudar muitas pessoas nessa questão, né, eu envio Reiki à distância, acho que eu nunca comentei aqui no grupo, semanalmente eu faço isso, né, e eu vejo que cada dia que eu, né, ou é no sábado, ou no domingo que eu envio, as pessoas mais, né, tem um grupo ali específico que eu coloco, né, que eu vou enviando Reiki, então eu vejo que cada final de semana são pessoas diferentes que solicitam esse Reiki, e eu vejo que é toda uma questão energética, assim, então ao final desse momento de Reiki, eu
eu abro uma mensagem, essa mensagem acaba, né, fazendo sentido para todas as pessoas que estão conectadas naquele momento. Então, assim, para mim é bem gratificante, né, poder estar compartilhando aqui, estudando, né, com um grupo, com vocês todas, e ver que esse é o caminho, de, né, de ter essa paz interior, né, de ter caridade, de olhar o próximo, né, sem julgamento. Acho que eu contribuí hoje. Que bom, obrigada, Fábio, que legal. Que bom saber que tu trabalha com essas energias. O Reiki é uma energia poderosa, é muito bom mesmo, sabe? Eu acho que tenho o maior respeito por isso. Nós espíritas, nós não utilizamos o Reiki na casa espírita, mas nós temos muitos integrantes da casa espírita que são reikianos, né? Inclusive eu fiz Reiki também, mas eu não fiz a segunda fase, eu não consigo enviar à distância, mas eu já consigo aplico para algumas pessoas, até porque na minha prática do espiritismo nós utilizamos a imposição de mãos na casa espírita, né? Mas o Reiki me ajudou bastante agora nesse período da pandemia, porque assim, muitas pessoas na impossibilidade de ir à casa espírita, que vem à minha casa, e se as pessoas me pedem, eu faço o Reiki, né? Eu explico que não é o passe, mas é o Reiki, né? Que vem a ser a mesma coisa, porque a energia é universal, a energia amorosa de Deus é a mesma, né? E a espiritualidade se utiliza da necessidade do momento para agir naqueles que realmente necessitam, né? Então a gente faz também. Então, quer falar, Jéssica? Posso aproveitar que estão falando Pode. de Reiki? Pra Fábio, que lindo. Só contar uma novidade que ontem me tornei também uma terapeuta reikiana. Ah, que joia! Que bacana! Então, parabéns! Que legal! E a Karen, quer falar alguma coisa? Karen, fica à vontade. Não, só aproveitando, terminando de complementar a questão da possibilidade de amar o inimigo, né? Eu acredito que para se amar alguém há diversas maneiras, e claro, é mais fácil demonstrar esse afeto por um amigo, por uma pessoa que me abençoa, do que por uma que amaldiçoa. É muito mais fácil. É mais fácil eu ser gentil, amável, doce, amiga de uma pessoa que me retribui isso do que com uma pessoa que puxa o meu tapete. Porém, em questão de condutas e em questão do amor fraternal, não devolver o mal, não levantar através do pensamento, pensamentos de vingança, de tomara que dê errado, poxa, por que fez isso? Não ficar remoendo aquilo como mágoa, mas tentar exercitar ali na sua prece diária, pelo menos a compreensão, pedir o nosso Pai para que aquela pessoa possa ser iluminada, para que esse mal entendido seja resolvido, que isso não venha a evoluir, ou então, por um ato de respeito, que os caminhos se afastem. Para que ninguém fique prolongando vai virar uma novela e não ficar prolongando isso, vou desejar mal, ou vou fazer tal coisa para prejudicar, e a outra pessoa se descobre, e aí devolve a mesma situação, aí fica um tiro trocado. Acredito que uma das maneiras de amar o inimigo seria dessa forma. Isso aí. Isso mesmo, não levantando, não intensificando o ódio com pensamentos mais destruidores, digamos assim, né? Sim, é difícil, não é uma tarefa simples, não é uma coisa assim, da noite para o dia, mas eu acredito que para quem busca um conhecimento e já tem um pouquinho, o mínimo que seja, de conhecimento em questão da vida espiritual e do quão ela é importante, a pessoa já começa a se policiar. Isso. Tanto que esses dias agora eu tive um atrito, só que era uma situação que, quando eu parei para analisar a situação, claro, de cabeça fria, né? Porque uma hora ou outra a gente perde a estribeira, pelo menos eu ainda perco a estribeira. E quando eu parei para analisar a situação, eu vi que eu cometi um erro, eu não impus um limite,
fato de eu ter ficado empurrando aquela situação e pensando, vou deixar pra lá, talvez essa pessoa esteja com um problema. Realmente, talvez ela esteja com um problema. Mas isso não dá o direito dela vir me destratar. Mas tudo bem, eu vou me colocar no lugar dela, vou tentar compreender como eu gostaria que fosse feito comigo. Porque nem sempre eu vou ter consciência de que eu tô sendo indelicada com a outra pessoa. Se a pessoa me der a oportunidade de me corrigir, é legal, mas se ela não me der a oportunidade, eu também não vou saber. Eu não vou ter essa noção por inteiro. Então, a situação se arrastou até que, no momento que eu acredito que ambas as partes não amanheceram, não acordaram legal, então a gente perdeu a paciência uma com a outra. E eu questionei, eu falei, tá, olha, tudo bem, tá me pedindo um favor, só que um por favor é muito bem-vindo, porque eu não sou tua empregada. Você não tá tendo tato pra falar comigo, tá falando comigo como se fosse uma pessoa qualquer. Só que assim, falar comigo como uma pessoa qualquer eu não me importo, mas eu não sou tua empregada. Então, quando você for pedir qualquer coisa pra alguém, peça por favor. Porque eu já tô cansada, não é a primeira vez que você faz isso, não é a primeira vez que você age dessa maneira. Aí a pessoa mudou toda a história, tentou usar as coisas que eu disse contra mim. Falei, não, tudo bem. Aí eu vi que aquilo iria se prolongar, eu vi que eu perdi a minha razão, entrando num atrito totalmente desnecessário por uma coisa muito boba. Eu não respondi mais, não continuei trocando farpas, não respondi, esperei esfriar. Esperei que eu esfriasse a minha cabeça, né, até pra mim não machucar a pessoa com palavras bem duras. Não respondi mais e logo depois parei para analisar. Falei, poxa, mas eu dei entrada para isso, eu abri as portas para que essa situação se prolongasse, para chegar na situação agora, gerar um grande atrito, né? Eu não impus um limite, eu deixei a pessoa me tratar e sempre levei assim, deixa pra lá. Eu não cheguei com ela, não tive tato de chegar com ela e conversar. Falar, dessa maneira que você está me tratando, eu não acho legal, não tô gostando. Tem como mudar? Se tem, bacana. Se não tem, outro dia a gente conversa. Eu não fiz isso, eu deixei a situação se arrastar. Então, nas minhas orações, eu falei, poxa, eu peço perdão, vou tentar me corrigir, vou tentar me policiar mais, mas sem mágoa, sem rancor, sem pensar, sem ficar remoendo, procurando uma razão que justifique o porquê daquela pessoa agir daquela maneira comigo, sendo que há uma amizade muito grande, porque sempre buscando um porquê. Porquê e um pra quê, um porquê e um pra quê. Então, para não prolongar isso, eu preferi entregar e falar, o que eu posso fazer nesse momento, já que a gente já não está numa mesma frequência, nossas frequências já são bem diferentes, nossos mundos são diferentes, o que eu posso fazer? Eu não vou alimentar isso, não vou ficar remoendo até por conta da mágoa, porque querendo ou não, ainda tem a questão do ego, né? Da pessoa querer ser tratada bem, ser tratada com tato, ainda mais por uma pessoa tão próxima. Então o ego, ele entra nessa questão quando ele não é bom, quando não tem um controle em cima disso. Daí eu falei, o que eu posso fazer por questão de respeito a mim, a pessoa, e por conhecer que a gente falha muito, então o que eu posso fazer é me afastar dessa pessoa. Pedir que fique tudo bem, ela não vai deixar de estar nas minhas orações, eu não vou deixar de amá-la, não só como um ser humano, como uma pessoa muito importante para mim, mas no momento a gente não fala mais a mesma língua, então por questão de respeito até e por questão da minha saúde, para mim não cometer mais passos em falso, eu prefiro me afastar dessa pessoa e pedir a Deus que ela siga o caminho dela numa boa, que ela possa estar sendo amparada, sempre amparada, independente das escolhas dela, porque ninguém nasce sabendo e muitas vezes a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. E foi dessa maneira que eu tentei conciliar as coisas, foi me distanciando da pessoa, falando o que é necessário, tratando bem, mas sem esticar o assunto. E sem também ficar remoendo aquilo para que aquela mágoa ali, ela não virasse uma tempestade num copo d'água, sendo que é bem desnecessário. Sim. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei para lidar com essa situação. Muito bem, Karen. Achei muito legal da tua parte isso de parar para pensar, sabe?
mesmo depois, eu acho que isso aí já mostra, assim, que você tá num caminho de análise de situações, né? De você mesmo, já tá buscando o autoconhecimento, porque importa é a gente se conhecer. E muito legal essa parte que você fala assim, eu não dei um limite para que isso não acontecesse. Porque assim, a nossa tendência é dizer assim, não, vou deixar para lá. Só que esse deixar para lá, a gente diz assim, vou deixar para lá, mas a gente joga embaixo de um tapete. Aí o que acontece com a sujeira que a gente vai colocando embaixo do tapete? A gente vai deixando no tapete, a gente vai colocando embaixo. Acontece de novo, você bota embaixo do tapete. Acontece de novo, você vai lá e joga embaixo do tapete. Até que acontece um dia que você tropeça no tapete. E tropeçando no tapete, a sujeira vem toda para cima de você. Né? Então, assim, dar um limite antes que a coisa se propague ou aumente é muito legal. Aquele dia você falou comigo assim, eu não gostei. Gostaria que quando você fosse pedir alguma coisa, você, né, fosse mais delicada e tal. Isso é uma situação que pode ter sido evitada, como você mesmo falou, se você tivesse e colocado o limite antes. O problema é que a gente confunde o deixar para lá, deixando que a pessoa faça o que ela quer fazer e a gente vai se abaixando. É bem importante isso, porque a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares, nos seus devidos momentos. Porque daí você já resolve, entendeu? Esse deixar pra lá, que a gente não deixa assim virar uma bola de neve de coisas que depois um dia a gente vai voltar e a gente vai ter que resolver numa situação de briga, né? Situação assim. Sim, e detalhe, assim, eu pelo menos penso dessa maneira. A vida ela é tão perfeita que nessa questão de deixar pra lá, a vida tenta mostrar de diversas maneiras que não é por aí, não é deixando pra lá que vai parar. Porque deixar pra lá situações desagradáveis, se uma pessoa chega pra mim e me distrata sem necessidade, sem que ou pra quê, é óbvio, eu vou ficar assim, tipo, tá, mas o que houve, o que eu fiz? Se eu não fiz nada, eu vou falar, poxa, ok, bacana, tu lá e eu cá, eu não vou querer uma pessoa que me distrata perto de mim. Se eu não tô distratando ela, é bem assim a questão. Só que assim, a vida olha e fala assim, não é assim que tu vai resolver as coisas, não é assim que você vai aprender a lidar com as situações. Eu tô tentando te ensinar a você começar a colocar limites na pessoa, porque se você não diz stop, para, dessa maneira pra mim não tá bom, você não tá se respeitando e você não tá dando espaço pra pessoa te respeitar também. Respeitar não só você, como o teu espaço. Então a pessoa ela vai entrar, ela vai sair, ela vai bagunçar, ela vai falar o que ela quiser, da maneira que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela não vai estar se importando se aquilo vai machucar, se vai ferir, se vai, tipo, bagunçar a tua imagem perante os outros. Ela não vai pensar nisso porque ninguém nunca chegou para falar para ela, no caso a pessoa, eu nunca cheguei para falar que havia um limite e aquele ali era o meu limite, ela não poderia ultrapassar aquilo. Eu fui jogando embaixo do tapete. Aí, o dia que eu não estava... eu não acordei bem, vamos supor. Não dormi bem, não acordei bem, estava aborrecida. Foi justamente nesse dia que a vida pegou, a poeira embaixo do tapete estava muito alta, eu tropecei nesse tapete. Aí foi que tudo... Aí só piorou, porque juntou. Eu estava aborrecida, ela estava aborrecida, pelo que deu a entender. Então... misturou tudo, situações pessoais, aquele aborrecimento que já vem já de longos carnavais, misturou tudo e acabou criando um grande atrito por uma situação tão pequena, uma coisa que eu poderia ter tido, tipo, eu poderia ter evitado essa situação há muito tempo atrás, mas eu fui empurrando. E quando eu achei de tropeçar no tapete foi num dia que eu não estava numa boa. Aí foi o dia que eu tive que me arrumar forças, não sei de onde, pedir muita orientação e falar, Senhor, por favor, me ampare nesse momento, porque a tua vida vai explodir. Eu falei, foi desse jeito, eu falei assim, aí eu questionei a pessoa, eu falei, tá, mas você quer alguma coisa, você tem que aprender a pedir por favor. Por favor e obrigado, porque ninguém é teu empregado. Eu não sou tua empregada.
Não, aí ainda me questionou porque não te custa. Realmente, não me custa. Faço de todo o coração. Mas não tá comigo, eu não vou sair de casa pra buscar. Mas aí começou, eu falei, faz o seguinte, eu cansei de passar a mão na tua cabeça. Essa não é a primeira vez. Então, tá bacana. Se você tá com algum problema, tenta resolver os teus problemas, os teus atritos internos primeiro, antes de você despojar em cima dos outros. Aí pronto, foi o mesmo que dar um tapa na pessoa. Aí foi horrível. Mas aí eu falei, eu olhei assim, eu falei, eu não vou entrar nessa. Eu vou fechar, vou silenciar a pessoa para não bloquear, eu vou silenciar ela, vou esperar minha cabeça esfriar, vou pedir orientação e vou tentar entender que eu dei essa abertura para essa situação virar essa bola de neve e criar esse atrito. Eu não impus um limite, então não vou também chegar e dizer, a culpa é só dela, ela tá num momento ruim e tá despojando em cima de mim. Não é assim. Eu tenho 50/50. A minha parcela de culpa é 50, a dela, se não for 50, o restante é meu. Mas a minha, porque eu não impus limite. E eu, por um momento, eu também retribuí a falta de tato. Eu também fui grossa. Isso é uma coisa que eu não gosto. É aí que a gente se refere ao exemplo, né? Quando a gente não dá o exemplo, daí depois fica difícil cobrar, né? Então a gente tem que dar o exemplo, justamente, é bem isso que você falou. A gente tem que cobrar de acordo com aquilo que a gente ensina no sentido de exemplo, né? Eu não ajo assim com você, por favor, me respeita e haja comigo como eu... Pelo menos haja comigo como eu ajo com você. Eu te peço, por favor, e te digo obrigado, me peça por favor e diga obrigado. É simples, né? Isso que a gente tem que exercitar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Luísa, quer complementar alguma coisa aí, Lulu? Então, eu acho que todo mundo já falou alguma coisa, né? Tipo, enfim, mas só dando a minha contribuição no geral, ali, fazendo um apanhado de tudo, é bem, na verdade, até se torna meio repetitivo, mas é aquela coisa do sim, é muito difícil retribuir fazendo bem a quem nos faz mal, ou faz mal para alguém que a gente ama. Às vezes, realmente é mais fácil a gente ficar na nossa, não falar nada, ficar quieto, deixar a poeira baixar. Talvez seja a maneira mais correta de agir e não na impulsividade, né? Eu já fui também muito impulsiva, já fui muito de bateu, levou e do revide. Claro que a gente vai amadurecendo com o tempo, com a idade, com as situações que vão acontecendo na vida da gente, com a doutrina que a gente estuda, com a terapia, enfim, é todo um conjunto que vai nos auxiliando, né, a sermos pessoas melhores, a nos autoconhecer, a agir de uma forma mais pensada, mais sensata, e não só na questão do revide. Eu confesso ali para dona Rita que no trânsito ainda sou um pouco estressada, mas, né, eu procuro entender também, às vezes, alguma situação, às vezes eu escapo de umas assim, que eu digo, meu Deus, obrigada, meu anjo da guarda vai aqui comigo. Mas, enfim, às vezes não é minha culpa, né? Na verdade, na maioria das vezes não é, mas a gente se livra de umas situações assim que, né, às vezes de acertar um ciclista, ou que a gente não viu, ou que apareceu do nada, um motoqueiro, enfim. Então, tem essas situações assim que, graças a Deus, né, os nossos amigos espirituais estão ali para nos proteger também, para nos auxiliar. Acho de extrema importância a questão do pensamento positivo. Eu já fui uma pessoa também mais negativa, mais pensar, não vai dar certo, porque para mim tudo só dá errado, isso e aquilo. Hoje eu também tenho um pensamento completamente diferente disso. Eu acho que sim, o que a gente pensa, a gente atrai, que é muito importante a questão do pensamento positivo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa estar, além do nosso físico, da nossa saúde, né, mental e saúde física, a nossa saúde espiritual, o nosso
espírito, né? O nosso pensamento, ele precisa estar muito elevado, ele precisa estar muito positivo, porque a gente conhece muita gente que está doente, a gente conhece muita gente que perdeu familiar, a gente conhece pessoas que estão doentes, que estão em situação grave. Então a gente tem que, né, fazer o quê? Ou botar essas pessoas nas nossas orações e pensar positivo. Isso, além de ajudar os outros, vai nos ajudar. Eu penso também que a questão do não fazer o mal para o outro, claro que é bom para o outro, mas é melhor para nós. Isso faz com que a gente evolua mais e melhor. Então, o fato de eu não revidar, talvez seja bom para aquela pessoa, porque eu não vou descarregar o meu ódio, o meu rancor naquela pessoa, mas aquilo vai fazer mais bem para mim do que para aquele meu inimigo, para aquela pessoa que me desejou mal. E uma coisa é muito certa, isso já tive várias comprovações, inclusive uma muito recente, de que a lei do retorno, ela existe. As pessoas fazem para a gente ou nos ofendem com palavras e se acham melhores, e soberba, enfim, e acaba que o que depois pode levar 1, 2, 3 anos, as coisas voltam. Essas pessoas às vezes acabam metendo os pés pelas mãos, se metendo em situações que não deveriam, pelo cargo que exercem, digamos assim, no meu caso, e acabou o quê? Que aconteceu, né? Aquela soberba toda foi para onde? Acabou culminando hoje numa situação que a pessoa está respondendo perante uma situação administrativa, que ela está mal de saúde, que ela acabou ficando muito mal por conta de uma situação que ela acabou se deixando envolver, justamente por ocupar um cargo de posição superior, de representação de classe, e acabou se deixando levar. E no momento em que ela não me ofendeu e ofendeu outras pessoas que estavam na reunião, ela não pensou isso. E hoje ela está passando toda uma situação por conta de lá atrás ela ter achado que ela era melhor que todo mundo, e, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem sim que procurar manter o nosso pensamento elevado, procurar ser a melhor pessoa possível. Eu ainda falei para minha terapeuta na segunda-feira, eu falei assim, olha, eu tô plantando a minha sementinha para quando eu desencarnar lá, eu ter um pontinho positivo, assim, tô fazendo, né, tô fazendo estudo, isso e aquilo, para na hora do desencarne dizer assim, tá, tem um monte de negativo, tá, mas tem um pontinho positivo aqui, vamos dar uma aliviadinha. Né? Eu estava tentando fazer a parte dela, estou buscando esse crescimento, estou buscando essa evolução, assim como todo mundo, né? E eu acho que é isso, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento moral e espiritual. Passar por essas situações também nos fazem crescer, e muito, porque são das situações, na verdade, negativas e de dificuldade que a gente mais aprende. Porque ali, como a Jéssica falou, na situação fácil, na hora que está tudo bem, é tudo lindo, maravilhoso, obrigada, mas e na hora da dificuldade, né? Como eu falei, já foi muito negativa, mas hoje eu agradeço todas as dificuldades, todos os nãos, tudo de ruim que me aconteceu, alguma lição boa eu tive que tirar. A gente sempre tem que tirar as coisas ruins que acontecem na vida da gente, uma situação boa ou de aprendizado. Acho que é para isso mesmo que a gente está aqui, né? A gente sabe que a gente está aqui para evoluir, para aprender, para crescer e para tentar resolver as coisas que a gente não conseguiu resolver. Talvez a gente esteja criando outras situações, mas, enfim, que sejam situações boas, né? Que a gente possa evoluir mesmo. E eu já falei demais, eu acho. Acho que é isso, então. Só minha pequena contribuição. Tá bom. Então, assim, para que a gente fixe bem esse conteúdo, a gente vai continuar na semana que vem falando sobre se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, como disse Jesus, né? Aí vai ser lá no capítulo 12, itens 7 e 8, eu mando para vocês lá o pedacinho para vocês lerem quando puderem, do Evangelho no capítulo 12, itens 7 e 8. A gente vai continuar falando a respeito desse assunto com
com outros olhares, de repente, com outras contribuições. Agradeço muito a participação de vocês hoje, foi bem enriquecedor a nossa conversa, nosso bate-papo, que nós tenhamos essa serenidade e essa paz de parar para pensar. Eu acho que o fato de parar para pensar sobre isso, ou analisar, mesmo que depois o fato já tenha acontecido, como a Karen contou ali, que ela teve um momento e depois ela parou para pensar, já serve de ajuda para ela mesma, né? Numa próxima vez ela botar o limite antes, a gente pôr o limite antes, a gente saber a hora de botar esses limites, né? Para que as pessoas nos respeitem e que a gente também possa ensiná-las a manterem o autorrespeito e respeitarem a gente também. E foi muito legal esse bate-papo mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo e podem colocar as suas contribuições lá no grupo. Quem tiver alguma coisa que queira compartilhar, que seja edificante, que traga uma mensagem positiva, que traga força e amparo. Eu sei que a gente combinou no início desses estudos que a gente não ia ficar compartilhando bom dia, boa tarde, boa noite, mas assim, de vez em quando a mensagem é bonita e que vai fazer bem para alguém, a gente pode colocar no sentido assim de dar uma força, um amparo, né? E como a Luísa falou, são muitas pessoas doentes. Nós estamos convivendo com muitas pessoas doentes e que nós tenhamos a serenidade para que a gente possa ser um ponto de luz para a vida dessas pessoas. Porque a maioria das pessoas doentes não é só de Covid. Nós estamos convivendo com muita gente que está doente da alma, do pensamento, do coração, de várias outras doenças que são emocionais e que precisam de amparo e de força, que nós tenhamos essa sabedoria e essa serenidade dentro do nosso coração, fazendo aquilo que nos faz bem. A Jéssica, ela esse ano entrou no grupo aqui, ela não conhece a Casa Espírita ainda, ela não conhece ninguém pessoalmente. Ela veio durante a pandemia, ela tá numa busca, assim, que eu acho muito legal. O Gabriel, lá de Indaial, ele também tá numa busca interna, uma busca interior, né? Ele tá em contato comigo, assim, praticamente que diariamente, no privado. E hoje ele não ia poder estar aqui, mas assim, eu acho tão legal essas pessoas que estão buscando. Vieram pela pandemia, mas parece que toda a vida estiveram, né, em busca de si mesma. Como é o caso da Karen, da Fábio também, que entraram no grupo recentemente, mas que já demonstram assim um conhecimento espiritual, um conhecimento interior, mesmo que de outras linhas, né, espiritualistas ou não importa. O importante é como é que nós estamos tecendo o nosso próprio colar de conhecimento, sempre buscando levar às outras pessoas um incentivo, uma luz, um amparo, nos tornando melhores. A gente vai poder tornar os outros melhores através do exemplo, tá bom? Então vamos encerrando por hoje. Vamos fazer a prece de encerramento, então, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo aos nossos anjos guardiões que estiveram conosco orientando o estudo da noite de hoje. Nós agradecemos profundamente e pedimos a eles que se mantenham ao nosso lado, nos fortalecendo e amparando durante toda essa semana. Nós pedimos por todos os nossos frequentadores do grupo que hoje, por algum motivo, não puderam estar presentes ao vivo, mas que cada um possa assistir a essa live depois, em algum momento, escutar aquilo que hoje estudamos e possam também fazer as suas análises pessoais, buscando também o seu melhoramento íntimo. Obrigado, Mestre Jesus, pela paz e pelo momento proporcionado no dia de hoje.
e envolva todos os nossos colegas, todos os nossos irmãos em muita luz e muita força e disposição para seguirem adiante. Que assim seja. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Um abraço a todos. Boa semana. Beijo. Tchau, Helena. Tchau, Helena. Amo vocês. Tchau. Tchau. Querida. Boa noite, Osmar. Boa noite a todos aí que estão assistindo conosco.